Mas no início desta semana, ontem, com as leituras, nós mergulhamos na meditação sobre a água, que simboliza a purificação, mas também simboliza a fé que através dela Deus coloca em nós. Mas hoje também a primeira leitura nos fala sobre os sinais. Os sinais que, de repente, podem ser ignorados, pensando que é uma magia, de uma coisa sem sentido, mas Deus usa os sinais para transmitir a graça verdadeira, aquilo que faz a diferença. E a primeira leitura do Naamã, o sírio, mostra claramente as suas dúvidas na importância do sinal. Ele reclamou que os rios do país dele seriam as águas mesmas do rio Jordão. Porque então, no rio Jordão, que ele deveria tomar banho. E aí, quando ele ouviu a voz daqueles auxiliares dele, submeteu à exigência do profeta, foi curado. Porque o sinal, ele é naquele momento, quando Deus define ele como sinal da graça, ele se torna sinal da graça mesmo. Assim que Deus deixou os sinais visíveis nos 7 sacramentos. Nos sacramentos nós temos algo material que se chama na teologia matéria do sacramento. Todos têm alguma coisa visível, seja óleo, seja água, seja a imposição das mãos, seja confessar os pecados, no caso da confissão, do sacramento da penitência. Então eles têm algo especial, mas que poderia dizer, há uma coisa material que é água. O que é o óleo? O que é a imposição às mãos? Mas no sacramento, ele se torna, pela própria graça de Deus, a fonte da proteção e da presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós definimos, a igreja, a teologia define os sacramentos, que são sinais visíveis da presença do Deus invisível. Deus é invisível, mas através dos sinais ele se torna presente. Assim aconteceu na Naamã. E depois o Evangelho chama a nossa atenção para que a gente não pensar que Deus vem em forma estranha e desconhecida. Os cidadãos de Nazaré, que conheciam Jesus muito bem, eles duvidaram que ele poderia fazer alguma coisa, porque o conheciam. E assim, nós muitas vezes, como com os sacramentos, voltando para a reflexão dos sacramentos, nós muitas vezes achamos que algo repetitivo, que nós acostumados de presenciar, que elas perderam o seu valor. Por exemplo, a Eucaristia vai se repetindo, porque é a presença permanente de Deus no nosso meio. Assim Jesus não podia fazer nada. Criticou eles, mostrando que Deus beneficiou muito os estrangeiros do que os próprios judeus. Aí, mexeu com orgulho nacionalista, né? Eles acharam melhores do que os outros, pelo fato de ser judeu, não pelas obras, mas simplesmente pelo fato de ser judeu. E com Deus não funciona isso, não. Com Deus funciona o nosso coração, nossas obras de caridade, de amor. Por isso ele colocou profeta Elias, profeta Eliseu, que beneficiaram a viúva da Sidônia e o oficial do rei, que veio para se curar, Naamã, que foram beneficiados, apesar que não eram estrangeiros, não eram judeus. Que nós, caros irmãos e irmãs, possamos também sempre com toda a humildade e valorizar aquilo que nós temos, aquilo que Deus já providenciou desde o início, que são os sacramentos, que é a oração, que é a Sagrada Escritura, que são as práticas conhecidas de penitência, de caridade, de jejum, de abstinência, todas essas formas bem conhecidas. Às vezes queremos inventar algo desconhecido. Façamos isso que a igreja já provou na sua história.
e que nos convida e com certeza vamos receber muitos benefícios, como aqueles do Evangelho de hoje. Assim seja.